Bom dia, tudo bem? Antes de começar a aula de hoje, eu queria esclarecer algumas dúvidas. As nossas aulas elas são preparadas para alunos a partir de 55 anos, que é a idade que funciona a nossa sala de aula, tá? Esse ano a gente está estudando a revista Quão Grande És Tu, e ela está estudando o ser de Deus, né? O estudo de Deus e seus atributos. Eu estou baseando as minhas aulas no livro do pastor Heber Carlos de Campos, O Ser de Deus e os Seus Atributos. E também eu tenho buscado bastante material no manual da doutrina cristã do Luiz Berkoff. Tá? Então, para quem tiver interesse em se aprofundar mais no assunto, fica aí a dica, mas ele também está na descrição do vídeo, caso vocês queiram se aprofundar mais no assunto. E para começar a aula de hoje, nós vamos pedir para o seu José Ribeiro, presbítero José Ribeiro, nos dirigir a Deus em oração. Bom dia, irmãos. Hoje é o dia da nossa escola dominical. Agradeço a Deus por esta oportunidade de estar orando com os irmãos. Santo Pai eterno, Pai misericordioso, agradeço ao Pai por esse domingo maravilhoso que Tu nos dá, na Tua presença, ó Pai, com todos os cuidados que Tu já teve conosco, Deus, durante a noite de sono, ó Pai, nosso levantar, também o nosso alimentar físico, ó Deus, com o café da manhã, e agora, Deus, com o alimento espiritual, Deus, que Tua serva, Deus, preparou com tanto carinho, Pai. Estejamos, ó Deus, atentos ao Senhor, com os nossos corações, com a nossa mente, para receber, ó Deus, essa preciosa, ó Deus, instrução que vai falar ao nosso coração e às nossas almas, ó Pai. Te agradeço por todos os participantes, ó Deus, e nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. O tema da lição de hoje é os nomes primários de Deus. E o objetivo é aprender, através dos nomes primários de Deus, o que eles expressam e conhecer mais do nosso Deus, mais do seu caráter, mais daquilo que ele se revela a nós. E para começar, a gente vai definir o que é nome. O que seria nome? Nome é um elemento de individualização da pessoa na sociedade. Ela é um direito de personalidade, é alguma coisa íntima. É uma etiqueta que a gente carrega para toda a nossa vida. E qual que é a importância do nosso nome? Hoje, na nossa cultura, os nomes não têm tanta importância. Eles não passam de rótulos que diferenciam uma pessoa da outra pessoa. E não tem nada a ver com aquilo que nós somos ou fazemos. Às vezes, os apelidos de algumas pessoas, elas têm mais importância, elas revelam mais do caráter da pessoa do que propriamente o nome. Só que, na época, no Antigo Testamento, não era assim. O nome tinha muito a ver com a experiência dos próprios pais e daquilo que eles queriam que os filhos fossem. Dar o nome era uma espécie de poder. Quando Deus criou os animais, Ele colocou no Jardim do Éden, Ele deu autoridade para Adão colocar um nome em todos os animais. Então, o leão, Ele colocou o nome do leão, colocou o nome da girafa, e assim eles são conhecidos até hoje. E a gente pode perceber, às vezes, também nas histórias bíblicas, algumas alterações de nome. Por exemplo, quando os meninos foram se apresentar ao rei Nabucodonosor, o oficial do rei, o que ele fez? Ele mudou o nome deles. Daniel queria dizer, Deus é meu juiz, e foi mudado para Beltesazar, que é tesouros de Bel. Ananias, Yahvé é gracioso, foi mudado para Sadraque, inspiração do sol. Misael, quem é como Deus? Ele foi mudado para Mesaque, aquele que pertence à deusa Xerá. Azarias, Deus é meu ajudador, foi mudado para Abdenego, que é servo do Nego. É curioso notar que o próprio Deus mudou os nomes de alguns dos seus servos também.
mostrando não somente a sua autoridade sobre eles, mas também a ligação dos seus nomes com os eventos sobrenaturais que Deus queria produzir através da vida deles. Por exemplo, Abrão era pai de um povo, o nome dele passou a ser Abraão, pai de um grande povo. Jacó, aquele que vem do calcanhar, suplantador, foi mudado para Israel, homem que luta com Deus. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Quando você define, você limita. Por exemplo, se eu disser que eu sou casada com João, com certeza tem muitos Joãos por aí. Mas se eu acrescentar João Carlos, talvez tenha um pouco menos do que muitos Joãos, mas ainda tem bastante João Carlos. E se eu falar João Carlos Gonçalves, eu limito bastante. E é provável que também não tenha nenhum outro. Mas quando eu vou definindo, por exemplo, João Carlos Gonçalves, quando eu defino, eu limito, eu restringo, eu afunilo o pensamento, eu levo vocês a perceberem de quem que eu estou falando. Mas que nome poderia esgotar o ser de Deus? Que nome poderia definir o ser de Deus? E aí a gente percebe, né, que ele tem vários nomes. Adonai, El Shaddai, El Elyon, Yahvé. Então, não existe nenhum nome que poderia definir Deus totalmente como ele é. Mas é isso que a gente vai estudar hoje, alguns nomes que revelam quem é o nosso Deus. E dentre todos esses nomes que a gente vai estudar, existe o nome de Deus. E os outros, eles são derivados, que é aqueles que o Marcelo vai estudar na próxima aula, no domingo que vem. Então, hoje a gente vai estudar 4 nomes de Deus e na próxima aula a gente vai estudar os derivados. Luiz Berkoff, ele diz o seguinte: é somente porque Deus se revelou em seu nome, isto é, em sua autorrevelação na natureza e na Bíblia, e também pelos nomes especiais usados para designá-los na Bíblia, é que podemos atribuir a ele esses nomes. Então, somente porque Deus ele se revelou, ele foi dizendo quem ele era, é que nós temos condição de estar estudando esses nomes. Então, o primeiro nome que a gente vai ver é Elohim. Significa Deus poderoso, criador e sustentador. Elohim é o plural de El, que significa aquele que é forte. Descreve Deus como criador e sustentador do mundo e universo. E esse é o primeiro atributo atribuído a Deus, lá em Gênesis 1:1. Enfatiza a ideia, majestosa de Deus num tom superlativo. Elohim é o nome mais usado e ele aparece, segundo a revista, cerca de 2.500 vezes no Antigo Testamento. Somente entre Gênesis 1:1 até Gênesis 2:3, ele aparece mais de 35 vezes. El e Elohim acentuam o fato de que Deus é forte e poderoso, e por isso ele deve ser temido. Elion chama a atenção para a sua natureza exaltada como Altíssimo, objeto de reverência e culto. Vamos ver esses versículos. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Aí a gente vê Deus como sustentador. Deuteronômio 4:3-5. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. E Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, esse foi o primeiro Deus, o nome de Deus que a gente viu. Agora a gente vai ver o segundo nome. O segundo nome é Yahvé, ou Jeová. É o nome pessoal de Deus e o mais frequentemente usado nas Escrituras.
Esse nome ele vem do tetragrama YHWH. Aparentemente, a raiz desse nome tem relação com o verbo ser, enfatizando a presença e a existência constante de Deus. É quando ele diz para Moisés, eu sou. É usado mais de 5.321 vezes no Antigo Testamento. E às vezes ele é traduzido por Senhor, às vezes ele é traduzido por Jeová. Esse nome supera todos os nomes anteriores. Todos os nomes que a gente vai estudar, ele supera todo o nome. Por quê? Porque ele revela a graça de Deus, indicando a presença particular no relacionamento que ele tem conosco, com as criaturas dele, especialmente com o seu povo Israel. O nome salienta a fidelidade pactual de Deus. E para a gente poder entender sobre o nome Iavé, nós vamos acompanhar a leitura bíblica feita pela nossa irmã Sônia Viloslada. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e lhe disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros.
Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vejamos no versículo 6 do capítulo que nós lemos, do capítulo 3. Quando Deus ele vem a Moisés, é como ele se anuncia: o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí ele está se referindo a ele mesmo como Elohim. Deus identifica a si mesmo como o Deus da aliança, aquele que soberanamente iniciou um relacionamento com o povo dele. O Deus que é transcendente, mas que ele entrou na história do seu povo para se manifestar. A primeira coisa que Deus quer que Moisés reconheça é que ele é um Deus presente, é um Deus que se faz presente no meio do povo. Veja o versículo 12, a parte A. Deus lhe respondeu: eu serei contigo e esse será o sinal de que eu te enviei. E também que Deus ele desce a fim de livrar o povo da mão dos egípcios, como está escrito lá no versículo 8. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subi-lo daquela terra a uma terra boa e ampla que mana leite e mel. Então, qual é o propósito de Deus? Ele se faz presente no meio do povo, mas ao mesmo tempo ele quer a adoração ao seu nome, adoração a esse Deus Criador. É o que ele diz lá na parte B do versículo 12. Depois de haverdes tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Deus está realizando o propósito da aliança dele com Israel através de quem? Através de Moisés. E aí, dá um estalo em Moisés. Moisés, ele reconhece realmente o chamado de Deus. Mas aí o que ele faz? O mesmo que nós fazemos, ele hesita. Ele procura o quê? Uma saída. Ai, não vai dar. Ai, eu estou tão cansado. Ai, eu tenho tanta coisa. Ai, eu sou gago. Então, ele aponta para quê? Para a sua própria insuficiência. Então, olha o que Moisés ele diz para Deus. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Então, Moisés ele olha para a insuficiência dele. Mas aí vem o nosso Deus gracioso e ele aponta para a suficiência daquilo que ele é. Eu serei contigo. Então não importa o tamanho da minha insuficiência, da insuficiência de Moisés, mas a presença de Deus é alguma coisa constante. É o Deus que se revelou de uma maneira graciosa, é o Deus Yahvé. E aí Moisés, ele pergunta algo que poderia à primeira vista parecer estranho, né? Mas o que Moisés ele quer saber? Ele quer saber o nome de Deus. A razão pela qual ele pergunta pelo nome de Deus é que, como nós vemos um pouquinho antes, lá no Antigo Testamento, o nome de alguém frequentemente diz qual é o caráter da pessoa. Então Moisés está pedindo a Deus uma revelação do caráter dele, para que ele pudesse saber que aquele que chamou a Moisés é suficiente e ele é capaz de realizar o livramento prometido. O nome que Deus dá a Moisés é o seguinte: eu sou o que sou. Ele é. Ponto final. Eu sou o que sou. É uma revelação da total e completa suficiência de Deus. Somente Ele é dele mesmo. Somente Deus não depende de nada. Ele se revela como aquele que é autossuficiente, autorreferente, onipotente, onipresente, onisciente, criador de tudo. Ele nunca foi criado, ele é a causa. Ele é o primeiro motor. Ele é infinito em sua perfeição. Ele é referência para tudo. Ele mesmo é referência para si mesmo, para si próprio. Logo no comecinho do capítulo, é falado sobre a sarça ardente. O que a sarça ardente ela nos aponta? Ela aponta para a revelação daquele que é total e suficientemente Deus, que existe em si mesmo. E ela aponta também para o próprio Cristo. Veja Mateus 1:23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel,
que quer dizer Deus conosco. Olha, Deus falando, eu serei contigo. E agora tem a promessa de Jesus, de vir Jesus, chamado Emanuel, que é o Deus conosco. E em Mateus 28:20 diz o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É promessa de Deus, eis que estou contigo todos os dias até a consumação do século. Eu serei contigo, ele falou para Moisés, e para nós ele fala que ele estará conosco todos os dias. Nenhuma outra religião na Terra reconhece esse tipo de Deus. A fé que nós defendemos é totalmente única. Ela começa e termina com a revelação desse mistério majestoso do caráter de Deus, dado a nós através da Bíblia, através da Escritura Sagrada. Então, nós já vimos o nome Elohim, Yahvé, e agora nós vamos ver o nome Adonai. Adonai significa Senhor, Mestre, Possuidor. Implica na ideia de revelar Deus como governante todo absoluto, a quem tudo está sujeito. Todos estão sujeitos a esse governador. A palavra Adonai dá ênfase à autoridade de Deus sobre os deuses do Egito, sobre os reinados. Em Deuteronômio 10:17 diz o seguinte: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o grande Deus, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Então a gente percebe que Moisés descreve a Deus como o governador último de todas as coisas e como autoridade máxima de todos os reinos, de todos os deuses. Esse nome significa que não há ninguém como ele em poder, em majestade, glória, e ninguém pode desafiar esse Deus. Todos os reinos desse mundo estão sujeitos à sua autoridade suprema. Então Adonai é isso. É o Senhor, Deus governante todo-poderoso. Ele pode todas as coisas, ele está acima de todos os reinos. Por último, nós vamos ver o nome El Shaddai, significa Deus Todo-Poderoso. Foi o nome que Deus usou para revelar-se a Abraão, e ela tem a sua importância pactual, porque ela foi usada para fazer esse estabelecimento do pacto entre Abraão e Deus. Gênesis 17, versículos 1 e 2. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe: eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Deus prometeu que ele guardaria e protegeria o seu povo. Em compensação, o povo deveria adorá-lo com exclusividade. E a mesma coisa ele pede para a gente hoje. Ele prometeu que ele estaria conosco, mas ele também pede obediência da nossa parte, né? Então, El Shaddai, ele nos lembra essa promessa que foi feita com Abraão, de que Deus estaria realmente conosco, sempre presente, né? Esse Deus todo-poderoso, revestido de majestade, de glória, que está reinando, soberano, ele também está presente na minha vida, como a gente viu lá no Salmo 139. Ele sabe cada detalhe do que eu faço, desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou deitar. Deus também se faz presente na minha vida. E eu tenho uma aliança com Ele. Essa aliança ela foi estabelecida em Jesus Cristo. E eu devo a Ele fidelidade. Eu devo a Ele obediência. Uma vez que Ele faz isso comigo todos os dias, Ele derrama diariamente da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia. E para finalizar a nossa aula, nós vamos ver as lições que esses nomes trazem para a nossa vida. E com base no livro do reverendo Heber Carlos de Campos, O Ser de Deus. Elohim.
Elohim é o Deus Todo-Poderoso que nos sustenta. Esse nome nos lembra que nada foge do controle de Deus. Mesmo quando a gente passa por situações que a gente não vê uma saída, que a gente não sabe o que fazer, Ele é o Deus poderoso que sustenta tudo. Ele é o Deus Elohim. Segundo, Yahvé. Quando consideramos o nome Yahvé, estamos nos referindo ao Deus revelador e executor da salvação. O Deus presente, por quê? Porque Ele é eterno. Eu sou. Ele é também o Deus das promessas. E essas promessas, elas estão sendo executadas diariamente na nossa vida. Diariamente a gente é objeto do amor de Deus, do cuidado, das misericórdias, da forma como Ele nos trata, como Ele cuida de todo o universo. Deus, Ele se revelou a nós de que forma? Veja, lá em Êxodo 3, Ele desce para livrar o povo dele das mãos dos egípcios. E para nós, Ele envia quem? Ele envia Jesus Cristo. Ele vem em forma de homem e se mostra cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de misericórdia. E Ele opera a salvação para nós. E Ele ainda nos deixa um consolador para estar direcionando a nossa vida, para estar nos alegrando, para estar falando com Deus através de orações que a gente não sabe como fazer. Esse nome mostra que Ele vem em busca das pessoas que estão perdidas, em busca de pecadores. Yahvé é um nome que sugere que Deus vem em socorro do seu povo, com quem Ele mantém para sempre um relacionamento de amor. Adonai. Adonai é o nome do Deus governador, que é quem? O Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Não é somente o nome de Deus, do Deus dos antigos, mas Ele ainda é o mesmo Deus hoje. É importante lembrar que Ele continua sendo o governador dos povos. Ele continua sendo o Rei dos reis, Ele continua sendo o Senhor dos senhores. Quando nós esquecemos de que Ele é o mesmo Deus, a gente cai no perigo da idolatria. Assim como os israelitas também, eles corriam esse risco. Quando eles esqueciam de que Deus era o Deus Adonai, eles começavam a adorar outros deuses. Quando nós esquecemos que o nosso Deus é o Deus Adonai, que é o Deus governador, que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, nós também corremos esse risco. Quando um povo cai na idolatria, é sinal de que duvidou de que Deus é Adonai. A busca de socorro em outros deuses é sinal de falta de confiança no Deus Adonai. Por essa razão, Moisés declarou ao povo que Deus era o Senhor dos senhores, o possuidor de todas as coisas. Ainda hoje, Deus governa na vida de todos os seres. Isso significa que Adonai é a manifestação de um governo absoluto sobre tudo e sobre todos, desde os poderes mais altos até as camadas mais baixas. Deus, Ele cuida de tudo, tudo está debaixo do seu governo. Se Deus é Adon, então lhe devemos toda a nossa adoração de admiradores dele e respeito por ele ser tão poderoso e tão tremendo. Se Deus é Adon, nós devemos obedecê-lo e agradá-lo em tudo o que nós fizermos, da mesma forma que são destruídos aqueles que se recusam a fazer tais coisas. O nosso Deus realmente é o Deus Adonai, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele governa sobre tudo e sobre todos. Nada, absolutamente nada foge ao controle de Deus. E por último, El Shaddai. El Shaddai é esse Deus todo-poderoso. Ele se nos revela pactualmente em graça, em misericórdia. Ele aplica o seu poder não somente na condenação dos ímpios, mas na nossa regeneração, na salvação do seu povo escolhido, do seu povo exclusivo.
porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o Deus El Shaddai, Ele nos resgata das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque Ele é o Deus Shaddai, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, nós podemos apelar para Ele em horas de grande necessidade. A gente pode se curvar, entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto, dobrar os nossos joelhos e clamar a esse Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus é o Shaddai, como fizeram os antepassados na fé. A gente também pode falar com Deus. Nós temos acesso. Jesus Cristo ele já rasgou o véu. Nós podemos, a gente não precisa de ninguém para ir falar com Deus em meu lugar, a não ser Jesus Cristo. É Ele que intercede. Eu posso sentar e conversar com Deus, colocar para Ele tudo aquilo que me aflige, porque Ele é o Deus El Shaddai, Ele é o Deus Todo-Poderoso. É de El Shaddai que nós dependemos e dele esperamos. A cada dia, a cada luta, a cada pandemia, a cada doença, a cada morte. Esse é o Deus que nós adoramos, o Deus El Shaddai. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa reconhecer, não somente aprender sobre os nomes de Deus, mas reconhecer quem Ele é na sua vida. O Deus El Shaddai, o Deus Yahvé, o Deus Adonai, aquele que tudo pode e que nada foge ao seu controle. Que Deus te abençoe. Beijo, fica com Deus.